o médico que começa o programa é maravilhoso, já está aqui, é com ele que eu começo. A gente vai falar então dessa fase aí de calor, né? É ar-condicionado, é sorvete, é piscina, é praia, é vento. O que a gente não faz para dar uma refrescada no verão? Com isso, às vezes a gente prejudica um pouquinho nosso ouvido, nosso nariz, nossa garganta. Vamos entender quais são os cuidados que a gente precisa ter nessa época, sobretudo, tá? Eu recebo agora o otorrinolaringologista, que vai nos explicar sobre esses cuidados, Dr. Fernando Balsalobre, tá certo? Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito bom. Uma alegria te receber, tá bom? Vem cá, traz aqui para mim. Renata vai trazer um ouvidinho. Você pegou esse ouvidinho aonde, Renata? Era de quem esse ouvidinho? Ai, é o meu ouvido que eu perdi. Não, brincadeira, gente. E aqui a gente tem esse aparelho respiratório para a gente entender um pouquinho, né? Esse aqui é um modelo, né, Cláudia, de uma cabeça, uma secção transversal, um corte, para a gente ver como é que é a estrutura do nosso nariz e da nossa boca por dentro, né? Perfeito. Então, a cavidade nasal, a língua e esse furinho aqui, que é o vilão de muitas doenças, né, que é a tuba auditiva. Deixa eu ver daqui, que eu também quero aprender isso. Então, vamos lá. Então, peraí, a tuba auditiva, aqui é o nariz, certo? Aí é o nariz. Então, eu tô aqui, a tuba auditiva fica mais ou menos por aqui? Vamos lá. Esse aqui é o ouvido, né? Então, uma orelha direita. Tá. Esse caninho que comunica nossa orelha média com o fundo do nosso nariz, esse buraquinho é o que desemboca aqui nesse furinho. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Por isso que a gente fala que tem muita relação das doenças do nariz afetarem o ouvido, né? Por isso dessa preocupação da gente sempre manter o nosso nariz bastante limpo, hidratado, higienizado, para evitar problemas no nosso ouvido também. Ou seja, a gente pode começar com um leve resfriado, que aí aumenta a coriza, etc. E isso pode gerar uma otite. Justamente, esse é o principal mecanismo de gerar essas otites tão desagradáveis que afetam principalmente a faixa pediátrica, as nossas crianças, né? Aquela criança que acorda de madrugada, esgoelando, geralmente acontece de madrugada. É verdade. Né? Com febre, dor. Então, geralmente, antes da otite, vem um quadro gripal, aumenta a secreção nasal e essa secreção, por essa comunicação do nariz com o ouvido, acumula atrás da membrana timpânica, infecta e aí vai dar a nossa tão temida otite média aguda. Olha lá, tudo coisas que a gente precisa entender para evitar, porque se a gente mantém saudável o nosso nariz, o risco já fica menor. Exatamente. Uma infecção de ouvido. Perfeito, exatamente. E como é que a gente faz esse nariz ficar saudável, doutor? Legal, então o que a gente sempre recomenda em períodos que a gente tem um aumento de secreção nasal ou que o nariz está muito ressecado, que a gente percebe que não está funcionando muito bem, a lavagem nasal é um grande aliado para a gente tentar evitar com que esse problema, essa infecção se propague para os nossos ouvidos e também evitar que vire uma sinusite. Vai dar dor na cabeça, pressão, até um pouco de tosse pode dar também. Então, a lavagem nasal é um forte aliado nosso. Como é que deve ser feita a lavagem nasal? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu percebo muito nas mídias sociais uma moda de se indicar muita lavagem nasal, porém a maneira como ela é feita tem que ser muito bem orientada, tá? Lavagens nasais que colocam muita pressão no nariz vão fazer com que todo esse soro injetado possa ir para dentro do ouvido. Olha, isso é importante para as mamães aí de primeira viagem, que às vezes fazem isso com o bebezinho na seringa, com bastante força, né? É bonito a gente ver, aquilo lá impressiona bastante. Então... Bonito não, é horrível. Mas dá aquela sensação de alívio da criança, mas muita pressão não é legal. A lavagem nasal com soro fisiológico de maneira adequada é aquela que a gente tem um volume aumentado e uma pressãozinha bem baixa. Então, pensando numa seringuinha, pena que a gente não tem uma seringuinha aqui, né? Eu vou fazer esse jato de água sair mais fraquinho. Não vai ser... Exato. Como eu consigo devagar orientar isso em consultório?
Uma seringa de 10 ml, a gente vai instilar esse soro em aproximadamente 3 segundos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Tá? Aquela da gente colocar muita pressão, isso vai ser, isso pode jogar contra, né? Na verdade, eu digo porque eu tô lembrando de mim quando era novinha, tinha meus filhos pequenininhos, né? A gente coloca muita pressão porque a gente fica desesperado com a agonia do bebê, né? Exato. Porque eles odeiam isso. Então vai pra ir rapidinho, mas não pode. Exatamente, a gente tem que ter muito cuidado. Até 3. Uma seringuinha de 10 ml até 3. Exatamente, acho que é o suficiente. No mínimo 3, na verdade. Isso vai evitar com que fique essa secreção e que tenha os prejuízos de uma secreção acumulada na cavidade Para os nasal. adultos é a mesma coisa? O volume muda, né? Para os adultos a gente recomenda no mínimo 20 ml em cada fossa nasal, quantas vezes quiser por dia. Sempre que perceber que está secretivo, está encatarrado, você pode fazer a lavagem nasal. Existem hoje dispositivos de alto volume, a gente está falando aí em 250 ml. Exato. Aqueles da yoga, né? Exato, tem o Lota, né? O famoso Lota, que são que aqueles faz, né? bulizinhos, né? Tem uma lavagem eficiente, existem trabalhos bem desenhados que mostram os benefícios do Lota. Existem dispositivos que a gente compra em farmácia que são como se fossem squeezes nasais que você adapta e você lava o nariz em alto volume e que tem sim um efeito bastante saudável na nossa higienização da cavidade nasal. Isso seria interessante para quem sofre com muita rinite? A rinite. Então, o que seria a rinite? A gente precisa ver, aqui nessa imagem, eu acho interessante, nós mostrarmos que nós temos várias reentrâncias na nossa cavidade nasal, né? Essas reentrâncias, elas são um mecanismo de aumentar a área de contato dessa mucosa nasal com o ar que a gente inala. A gente aprende na escola, né, Cláudia? O nariz é o quê? Ele é um filtro do ar que nós respiramos e ele aquece o ar. Então, justamente, parece um radiador de um carro. Então, ele entra, as partículas grudam nessa mucosa, nessas reentrâncias, e a gente acaba deglutindo no pH ácido do nosso estômago, no ácido, é esterilizado e é neutralizado essas partículas que a gente inala. A rinite é o quê? É uma resposta do nosso organismo muito exagerada quando algumas partículas que a gente tem alergia elas grudam na nossa cavidade nasal. Então eu falo que é como se fosse, para quem tem alergia a uma picada de abelha, uma picada de abelha na hora incha, por isso que dá aquela sensação de irritação, inchaço da cavidade nasal. Voltando à tua pergunta, aí entra a lavagem nasal, para a gente justamente lavar, tirar essas impurezas que grudam na cavidade nasal. É a mesma lógica de tirar o ferrão da abelha. Entendeu? Então funciona bem. Funciona super bem. Vale a pena, então, antes de tomar um antialérgico, fazer a limpeza? Eu falo que para quem tem rinite, vou estender um pouco mais. Para quem mora em cidades, em grandes centros como São Paulo... Gente, alguém liga lá na minha casa, manda meus filhos assistirem, porque todos eles sofrem de rinite. A lavagem nasal, ela é mandatória. Eu falo que é igual escovar o dente. O nosso filtro, ele é carregado e entupido o tempo todo pelas partículas de pó, de poeira, de poluição. Ó, tem umas 10 pessoas aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Quem tem hábito de fazer lavagem nasal, ou com seringa, ou com esses squeezes? Levanta a mão. Pois é, nem eu. Então, Ninguém. e isso previne bastante. Mas essa informação, vocês estão entendendo como vida melhor é precioso? Isso é informação importantíssima e pouco difundida. Pois é, isso é uma informação. A gente acaba se entupindo, por exemplo, de antialérgico, que depois dá sono e causa dependência e tantos outros males. Exato. E a gente, então, fazendo a limpeza, a gente melhora. quando a gente fala em rinite, a primeira coisa é evitar a exposição aos agentes que causam essa alergia. Pó, poeira doméstica, ácaro, mofo, né? Em segundo lugar, é a gente ter o hábito de lavar o nariz e, eventualmente, medidas complementares com remédios, principalmente são os corticoides de uso nasal, que são bastante seguros no tratamento e no controle da rinite. Amei, perfeita explicação. Vamos continuar aqui. Então, a gente já falou aí de
nariz, do principal contato aqui com o ouvido, que é isso que a gente precisa cuidar e cuidar bastante. Mas aí eu tô lembrando, em relação ao ouvido, dos agentes externos também, porque a gente está falando de um agente interno, né, que é do nariz para dentro, mas piscina, praia, muito banho, né? Perfeito. A gente está no verão e verão é a época das otites externas. Quando a gente fala em otite, nós classificamos basicamente em 2 tipos. Então, se a gente olhar aqui, da membrana timpânica para fora, nós temos a pele do ouvido, do conduto, do buraquinho do ouvido. Para trás da membrana já é a caixa timpânica, que é isolada, né? As infecções de otite externa, que são aquelas relacionadas à piscina, água contaminada, tudo mais, que também afeta bastante criança, elas vão causar infecção dessa pele do conduto auditivo, né? Que pode edemaciar, inchar, causar o ouvido tapado e bastante dor. E é característica a dor quando mexe o pavilhão auditivo, dói um pouco mais. O tratamento para esse tipo de infecção é basicamente gota de antibiótico, as famosas gotinhas de ouvido, e proteger esse ouvido da água até ele se recuperar. Já a otite média é aquela que a gente falou no começo e a infecção está atrás da membrana timpânica. Por isso que as gotas elas não vão ter um efeito nessa infecção quando está atrás da membrana timpânica. Daí a necessidade da consulta com o otorrino para você fazer um diagnóstico adequado e o tratamento de acordo com a infecção que você está tendo. Aliás, gente, consulta com o médico sempre. A gente fala muito aqui sobre os perigos da automedicação, inclusive da gotinha de ouvido. Tem que ser por indicação do seu médico. Agora, doutor, se as crianças vão para natação, vão para a praia, é interessante ou não proteger o ouvido com aqueles tampões de silicone? O primeiro passo para você ter uma otite externa é o que a gente chama quebra de barreira. Então são pequenas fissuras, pequenos arranhões na pele do conduto auditivo que vão ser a porta de entrada para essa água contaminada levar à infecção desse ouvido. Existem pessoas que têm uma predisposição a ter essas fissuras. Nesse caso, a gente recomenda o uso desses tampões de ouvido durante a natação, justamente como um mecanismo de você evitar o contato dessa água no ouvido e evitar as infecções de ouvido. Agora, quem não tem ou nunca teve uma infecção de ouvido, tá muito na piscina, tem que tomar algum tipo de cuidado? Tem que colocar tampão ou é melhor não? A princípio, não. Né? A própria cera que é produzida no nosso ouvido, ela é composta por substâncias bactericidas que impedem as infecções do nosso ouvido. Por isso, mais um aviso que a gente, como otorrino, sempre bate. A cera do nosso ouvido, ela não deve ser removida com essas hastes flexíveis. Primeiro que você vai tirar a proteção natural do nosso ouvido e em segundo que você vai poder fazer microfissuras nessa pele, predispondo às infecções de ouvido, essas otites externas, tão chatas. Perfeito. Gente, orelha é uma coisa que a gente limpa, lava, faz tudo bonitinho. Ouvido não é para mexer. Exatamente. Né? Agora, vamos falar de garganta? Vamos. Eu queria ver aqui. O nariz já tem essa ligação que a gente viu para o ouvido. Exatamente. Mas aí, alguma coisa pode pegar a garganta aqui, saindo do nariz também, saindo do ouvido, é isso? Joia, vamos lá. Quando a gente fala em sinusite na criança, um dos principais sintomas da sinusite na criança não vai ser dor, Cláudia. É diferente da gente que, no adulto, que tem aquela pressão na face, aquela dor, a criança ela não vai ter geralmente. Por quê? Porque os seios paranasais das crianças ainda são muito pequenos. Eles não estão plenamente desenvolvidos. Então, qual que vai ser o principal sintoma? Tosse. E por que a tosse? Porque o catarro que fica acumulado goteja pelo fundo da garganta e isso, quando cai lá embaixo, perto das cordas vocais, vai ter um reflexo natural de expelir aquela secreção, aquele catarro. Então, afecções do nariz também podem afetar a garganta, né? Dando aquele pigarro mais crônico, dando aquela tosse um pouquinho mais crônica também. Eu tenho visto, inclusive, como uma das principais buscas no Google, as pessoas em desespero por conta desse catarro na garganta, por conta desse pigarro crônico. Perfeito. Isso tem a ver com o que você acabou de falar?
uma das causas. Outra causa é, se a gente reparar, essa é a nossa traqueia e aqui atrás é o nosso esôfago. Esôfago é o tubo que leva o alimento da nossa boca até o estômago. Então eles estão muito próximos. Refluxo ácido pode acabar, então quando reflui, sobe esse ácido, ele pode acabar irritando, fazendo uma queimadura química na garganta, mantendo sintomas como tosse crônica, pigarro na garganta, uma sensação de bola, de algum corpo estranho na garganta. Então, todos esses podem ser sintomas também, tanto de secreção vinda por cima, quanto de ácido vindo por baixo do nosso estômago. E como é que descobre-se? Porque assim, tem que descobrir qual foi a causa para poder fazer o tratamento adequado, Com né? certeza. Primeira coisa, uma boa avaliação médica, exame físico, olhar esse paciente, entrevistar, ver o que desencadeia esse tipo de sintoma, fazer eventualmente uma nasofibroscopia, que é uma câmerazinha que é introduzida pelo nariz e chega até a garganta. Então a gente Deve ser uma delícia, né? É um exame bem rápido, bem seguro. É aquele que vê cordas vocais? Exatamente. Ah, já fiz. Exatamente. É só um pouquinho aflitivo no começo, depois a gente relaxa. É muito melhor do que um teste de Covid, eu diria. Que o teste de Covid é às cegas. Verdade, A naso eu vou conseguir ver exatamente. Que coisinha horrível o teste de Covid, né, gente? Pois é. Como a gente sofreu. Bom, então tá. Então aí a gente tem essas duas causas. Uma das causas você já falou, que se for pelo nariz, é dessa forma. E se for de refluxo... Exatamente. Nós vamos ver sintomas indiretos, principalmente uma inflamação das cordas vocais causada por esse ácido, que chama cordite posterior. É uma nomenclatura de um achado, né, da nasofibroscopia. Isso sugere muito refluxo. E aí o tratamento precisa ser direcionado. Medidas alimentares, evitar alimentos muito ácidos, muito gordurosos. A perda de peso sempre é indicado para esses pacientes, porque a pressão abdominal é um dos principais fatores para refluxo, e o tratamento medicamentoso também. Doutor, no caso de ser esse pigarrinho ligado ao nariz, a lavagem tende a melhorar. Já melhora? Tende a melhorar também. Olha aí, que dica boa. Exatamente. E o que é que a gente pode usar no nariz? Porque tem gente que tem o hábito de remedinho de nariz por onde vai. Tem alguém com remédio de nariz aí no bolso? Esse é um problema. Tem esse é um gente problema que tem remedinho de nariz no bolso. Esse é um problema que eu diria de saúde pública. O uso de descongestionantes nasais de uma maneira indiscriminada. Em crianças, o uso dessas medicações que têm vasoconstritores são esses que dão esse alívio imediato no nariz. Eles têm, inclusive, risco de vida para essas crianças. Olha que sério isso, gente. Tá? Você ouviu bem? Risco de vida... Aquele remedinho que você pinga para desentupir o nariz. Não faça isso com seu filho. E que às vezes a gente vai visitar a casa de um amigo e vê em cima da mesa aquilo lá. Então a criança pode ter contato com aquilo, e tivemos casos já de crianças que quase morreram, de fato, por conta do uso inadvertido dessas substâncias. Em segundo lugar, essas medicações, elas têm substâncias chamadas vasoconstritores, que acabam caindo na corrente sanguínea e tendo efeito direto no nosso coração. Então, o uso crônico dessas substâncias pode levar, sim, a efeitos cardíacos, que às vezes podem ser, inclusive, irreversíveis. Então, existem medicações apropriadas para o tratamento e para a desobstrução nasal, e caso não tenha um resultado satisfatório com o tratamento medicamentoso correto, uma cirurgia pode ser indicada. Que seria o quê, Cláudia? Basicamente, corrigir o desvio do septo nasal. Septo é a estrutura, é a parede que divide um lado do outro da nossa fossa, do nosso nariz. Isso pode estar desviado, e geralmente ele está desviado. Mas existem algumas pessoas que têm um desvio tão importante ou numa localização específica que vai levar à obstrução nasal, ao nariz entupido. E outra estrutura que pode estar muito aumentada, inchada, é essa estrutura que chama corneto nasal, que às vezes ela está tão inchada, tão edemaciada,
que a gente, na cirurgia, remove, retira parte dela para melhorar a patência, né? O fluxo do ar dentro do nosso nariz. Vamos falar de garganta, gente. Amidalite, faringite, mais o quê? Laringite. Pois é. As afecções da garganta são bastante comuns, né? A maioria das dores de garganta são de causa viral. Então, mais um aviso, né? A maioria das dores de garganta, elas não são tratadas com antibiótico. Esse é o... Consegui receita de antibiótico com meu amigo. Se não for uma bactéria, o que vai acontecer, doutor? Você induz a resistência bacteriana. O que é isso? Naquele exército de bactérias, você acaba matando as mais fracas, mas as mais fortes, as resistentes àquele antibiótico, elas acabam sendo selecionadas. Isso vai fazer com que na próxima infecção, o tratamento com antibiótico seja mais difícil. Então, por isso que a indicação do antibiótico ela precisa ser precisa, no caso, de fato, ter uma indicação por conta de uma infecção bacteriana. Isso é muito sério. Eu sei que tem muita gente que tem aí infecções de garganta de repetição e acabam já se achando o médico da garganta, né? Aí tem um jeitinho de conseguir uma receitinha. Olha, a bactéria até faz resistência ao antibiótico se você tem de repetição, precisa fazer o antibiograma, né, para saber qual é o antibiótico que vai pegar ali. Se você continuar fazendo isso, você vai ter um prejuízo enorme na sua saúde. Então, presta atenção. Vamos lá. Então, a maioria é de causa viral. Viral. O Paulinho falou uma coisa que chamou a minha atenção, que quando ele tem uma fragilidade emocional, um momento de estresse, a primeira coisa a ser afetada é a garganta. Isso não acontece só com ele, acontece com muita gente. Com Por certeza. quê, doutor? Porque toda vez que você é submetido a algum estresse, né, isso pode fazer com que tenha um impacto na tua imunidade e que desencadeie algum quadro inflamatório ou infeccioso. Essa dor de garganta pode ser, primeiro, causada... A gente sabe que estresse e gastrite têm uma relação grande. Então, pelo próprio refluxo, uma das causas que a gente falou, como também pela debilidade do nosso sistema imune predispor a nossa infecção da garganta. E quando a gente está com a imunidade baixa, a gente pega mais vírus e bactérias. Com certeza. É muito comum pessoas que são privadas de sono ou que têm algum momento muito estressante terem aquele herpes labial. É bastante comum essa associação. Herpes é um tipo de vírus, né? Então a gente vê que os vírus eles acabam se beneficiando quando a gente tem alguma debilidade do nosso sistema imune. E o estresse, todo esse quadro aí que a gente, que foi dito de sono, estresse, tudo mais, isso pode afetar e predispor aí algum problema da nossa garganta também. Perfeito. Tem algum fator interno ligado, por exemplo, como a gente viu no modelo que você trouxe, ao nariz ou ao ouvido? Existem pessoas que elas têm uma predisposição a fazer infecções bacterianas de garganta, que são as amidalites crônicas ou amidalites de repetição. O que é isso? A nossa amígdala, que são aquelas duas bolinhas que ficam no fundo da garganta, que a gente consegue ver próximas à campainha, né, à úvula, elas são responsáveis, estão ligadas ao nosso sistema imune também. Chama tecido linfóide. Existem pessoas que elas acabam tendo uma alteração da própria arquitetura desse tecido e predispõe à formação de infecções de repetição. Isso acaba debilitando bastante o dia a dia dessas pessoas, porque, poxa, doutor, a cada 2 meses eu tenho uma infecção de garganta, tenho que ficar 3 dias afastado do meu trabalho, tenho que tomar antibiótico. Então, para essas pessoas, essa é uma das indicações, então, formais, né, da cirurgia de amidalectomia, que é aquela onde a gente tira as amígdalas para melhorar os quadros infecciosos de repetição dessa Na minha época de criança, muitos amiguinhos meus operavam e retiravam as amígdalas. Eu nunca tirei a amígdala, apesar de ter tido muita infecção de garganta, mas acho que porque minha mãe sempre trabalhou em hospital, eu acho que ela já estava
sei lá, com alguma informação diferente, ela fala, não pode. Existe isso? Tem hora certa? É verdade que se tirar a amígdala pode fragilizar a faringe ou a laringe, por exemplo? Tivemos 3 fases da cirurgia de amidalectomia, que é da retirada. Primeiro momento onde se fazia a cirurgia de uma maneira indiscriminada, sem muita indicação. Então, aquela família que pintava no consultório do otorrino, saía todo mundo sem amígdala. Isso foi visto que, sim, isso pode causar efeitos a longo prazo ruins para as crianças que não tinham uma indicação da remoção dessas amígdalas, né? No segundo momento, ninguém mais operou a amígdala. E num terceiro momento, que é o momento que nós estamos hoje, nós temos critérios bem estabelecidos para a indicação dessa cirurgia de amidalectomia. Felizmente, o que a gente vê pelos trabalhos, voltando à tua pergunta, a remoção da amígdala vai alterar, vai ter impacto no sistema imune dessa criança? O que a gente percebe através dos trabalhos hoje é que isso não acontece. Então, se indicado de uma maneira adequada, essa criança ela não vai adoecer mais, ela não vai ter nenhuma debilidade do seu sistema imune. Então, é uma cirurgia segura e o resultado, se bem indicado, é muito satisfatório. Perfeito. Por que algumas pessoas têm amidalite de repetição ou faringite de repetição num determinado momento e depois nunca mais tem? Pois é, essa é uma dúvida que a gente ainda não consegue tirar e explicar, né? Então, pode ter a ver com o ambiente que essa pessoa está, pode estar ligado a fatores ambientais, alimentares, exposição a agentes, né? Então, crianças que têm muito contato com outras crianças acabam desenvolvendo e com o crescimento a gente tem uma fortificação do nosso sistema imune e pode também ter a ver a diminuição dessas infecções de repetição. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as mídias sociais e o quanto elas mexem com o nosso emocional. Eu tenho hoje aqui um dos maiores, se não o maior psicólogo, psicoterapeuta do Brasil, que é o Léo Freiman. E aí segura, porque o papo vai ser muito bom. E já que tem muita mamãe e papai aqui, deixa eu já aproveitar e te fazer uma pergunta. Os pequenininhos, quando vão para a escola, eles começam uma doencinha atrás da outra. Por que é que isso acontece? É claro que além do contato. Pois é. Esse é um problema que eu vivo no meu dia a dia, porque eu tenho uma filhinha de 3 anos e uma bebê de 1 mês e meio, né? Essa de 3 anos, no momento que foi para a escola, era uma infecção atrás da outra. E pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o esperado, o que é considerado normal, é que uma criança nessa faixa etária, dos seus 3 até 5 anos de idade, num ambiente de creche, em contato, é que possua até 12 infecções por ano. Isso, então, uma vez por mês. Exatamente. Contanto que não sejam infecções graves, que não necessite de internação e que não complique. Então, esses resfriados que desgastam bastante os pais, né? São noites, medindo febre. A imunidade da criança nessa fase é muito baixa? É o momento que ela está sendo exposta a esses agentes virais. Então, ela não tem ainda aquela pronta resposta a esses vírus. Então, ela está mais susceptível a desenvolver. E segundo fator é que criança não tem a higiene que a gente tem. Sim. Então, um pegando o brinquedo do outro, botando na boca. Pronto. Então, esse é outro fator. Mas, então, de qualquer forma, sempre que a criança entrar na escola, se ela entrar com 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai acontecer isso. Perfeito. Você protelar a entrada dessa criança na escola não significa que, então eu vou colocar com 2 anos que ela não vai pegar tanta infecção. Isso não acaba acontecendo. Obviamente que infecções em crianças muito pequenininhas, elas têm um potencial de complicação maior, né? Mas você só empurra com a barriga aí esse momento que todo pai e mãe passa e que os médicos devem amar. A gente, então, quando é primeira viagem,
A gente liga pro médico a hora que for, né? De Exato. madrugada. Ah, beleza. Vamos lá para as perguntas. A Fernanda de Salvador quer saber se consumir diariamente coisas geladas como sorvete e açaí pode prejudicar a garganta. Essa é uma pergunta interessante porque é um dos principais questionamentos no consultório, né? Existem uma série de trabalhos tentando explicar isso e nenhum chegou a uma conclusão muito certa de que o consumo de alimentos gelados podem induzir aí a infecções de garganta. Então, a princípio, isso aí é uma inverdade. Eu já aproveito, quando estou com uma dorzinha de garganta, eu vou do princípio da ortopedia. Eu falo, quando bate, está doendo, eu ponho o gelo, então eu vou tomar um sorvete. Adoro. Quando eu estou doente, eu faço uns carinhos para mim mesma. Deixa eu ver, da Fernanda já foi. Obrigada, Fernanda. Próxima pergunta, da Deise Costa. Minha filha de 8 anos está com a garganta inflamada usando amoxicilina há 4 dias e continua com dor para engolir. O que fazer? Oi, Deise. O tratamento das amidalites bacterianas, elas costumam ser feitas, então, com antibiótico. E qual que é o tempo que a gente espera para perceber, de fato, um efeito desse remédio? 48 horas. Passou de 48 horas, em uso adequado, certinho, na dose correta desse antibiótico, e a criança mantém febre, a criança ela mantém dor importante, é um sinal de alerta para a gente pensar que alguma coisa errada não está, alguma coisa errada está acontecendo. Ou esse antibiótico não está fazendo efeito, ou essa dose está errada, ou essa infecção não é causada por bactéria, mas é uma infecção viral. E é verdade que quando a gente tem uma infecção viral e a gente toma um antibiótico, a gente debilita mais o nosso organismo? Não, o que pode acontecer é que você altera com o antibiótico a flora intestinal. Então pode predispor a diarreia, a náusea, a mudança dessa flora. Mas o principal questionamento, a principal coisa que a gente pega no pé é em relação à indução de resistência bacteriana. Existem vários antibióticos que a gente usava no passado que tinham efeito imediato e que hoje é praticamente água. Né? Praticamente. E uma outra coisa que eu lembrei nessa pergunta que foi feita sobre o antibiótico tem que dar na hora certinha. Exato. Tem gente que acha que tudo bem, 3 vezes ao dia, não é bem assim. Por que tem que dar na hora certa? Porque existe a concentração plasmática do antibiótico. Então, você tem que ter um nível no sangue sempre homogêneo, de uma maneira que vá ter o efeito esperado como antibiótico. Então, se você esperar muito tempo ou você dá no intervalo muito curto, ou você vai fazer um pico muito grande desse antibiótico, ou vai deixar um tempo descoberto da ação dele no nosso organismo. Maravilha. A Roberta quer saber se plantas dentro ou fora de casa podem causar problemas respiratórios, alergia. Não, a princípio não. Isso não tem tanto. Próxima pergunta, obrigada, Roberta. Deixa eu ver, tem mais. Cadê? Vira aí a página. Peixoto Filho, via Instagram. Tive infecção na garganta e tomei antibiótico por 7 dias. A garganta desinflamou e as amígdalas diminuíram. Mas agora sinto como se tivesse um bolo na garganta. É normal? É o tal do pigarrinho, do bolo na garganta que tanta gente reclama lá no Google. Exato. Uma coisa é a gente tratar a infecção, Cláudia. Outra coisa é a gente tratar a inflamação. A inflamação, ela pode demorar até algumas semanas para regredir e resolver completamente. Por isso que pode ter essa sensação ainda, Peixoto. Isso pode demorar algumas semanas. Agora, se persistir mais do que 2, 3 semanas, é interessante procurar aí um médico para ser avaliado. Se ele fizer a lavagem nasal, como você ensinou, pode melhorar? Como a infecção provável era da garganta, não necessariamente do quadro nasal associado, a efetividade da lavagem nasal para melhorar esse tipo de sintoma, ele talvez não seja tão assertivo. É que eu já estou pensando assim, né? Quando eu tenho uma dor de garganta, é porque estou também gripada. Aí já fica nariz entupido, garganta doendo.
Se for o caso dele, Então, mas como ele tomou antibiótico, eu estou supondo já que é ia uma, limpar tudo. eu tô supondo que é uma infecção bacteriana. Entendi. As infecções bacterianas não dão sintomas nasais geralmente. Ah, é? Então essa é uma dica que a gente tem. Pacientes que têm dor de garganta, que chegam no consultório, uma das primeiras indagações nossa é: tá com sintoma nasal associado? Tá com coriza, nariz entupido? Ah, eu tô, doutor. Provavelmente é uma Viral. infecção viral. Ó, Tá com dor de garganta isolada, sem sintoma nasal? Provavelmente é uma infecção bacteriana. gente, tô amando. Tô tipo Dr. House aqui, fazendo uma investigação. Amei nosso bate-papo. Muito Obrigado. obrigada. A gente aprendeu bastante. Eu acho que o mais importante foi que a gente deixou alguns alertas bem sérios. Eu queria te dar um tempinho pra gente fechar esse assunto, um recadinho que você quiser passar pra nossa audiência. Acho que a primeira coisa é a gente evitar a utilização, alguns pontos que a gente tocou, evitar o uso indiscriminado desses vasoconstrutores nasais. Remédio de nariz não é isento de riscos, tá bom? O segundo é a gente lavar o nosso nariz diariamente com soro fisiológico, isso previne o desenvolvimento de infecções, e antibiótico também não é besteira, a gente precisa ter sim uma indicação correta por um profissional médico ou um profissional de saúde capacitado a indicar esse antibiótico para o tratamento adequado de infecções bacterianas. Perfeito. Dr. Fernando Balsalobre, otorrinolaringologista, ele está no site reabilitaçãoauditiva.com.br, o Instagram é dr.fernandobalsalobre e o contato que você pode ligar até para marcar para uma consulta, para conversar melhor, para um exame, é o 11 3876 2749. 11 3876 2749. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. E até a próxima, doutor. Tudo de bom.